Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos alunos e alunas do curso de Cristologia, nós vamos começar hoje um novo capítulo do nosso curso. Capítulo A Pessoa de Jesus Cristo. Vamos aprofundar do ponto de vista sistemático o mistério de quem é Jesus Cristo. E ao aprofundarmos esse tema do ponto de vista agora sistemático, já tendo percorrido o caminho dos fundamentos bíblicos e da história do dogma, nós vamos poder aprofundar algumas questões contemporâneas que concernem este assunto, a identidade de Jesus Cristo. Quem é Jesus? Mas antes de começarmos a nossa aula, como sempre fazemos, nos reconhecemos pequenos e pecadores e invocamos a graça de Deus rezando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Virgem Santa, intercede junto ao teu Filho Jesus por nós, para que nos seja dada a humildade necessária para crescermos no conhecimento de Deus e na vivência da caridade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como nós antecipamos antes da nossa oração, neste capítulo 5, a pessoa de Jesus Cristo, nós vamos abordar justamente a pergunta: quem é Jesus? E vamos dar uma resposta agora sistemática. Nós já temos diante de nós um panorama bíblico histórico e agora vamos dar uma resposta capaz de unir todos esses elementos e capaz também de dialogar com as realidades, com as questões contemporâneas, com as dúvidas contemporâneas relativas à identidade de Jesus. Então, neste capítulo nós vamos começar tratando da natureza humana de Jesus, logo depois falaremos da sua natureza divina e, enfim, como base desse capítulo, vamos falar da união hipostática, a natureza humana e a natureza divina que estão unidas na pessoa do Verbo eterno de Deus, certo? Depois vamos, evidentemente, abrir os nossos horizontes neste diálogo com algumas questões muito importantes que guiaram, por assim dizer, Cristologia durante o século XX, mas também agora nessa primeira etapa do século XXI. Antes de adentrarmos na natureza humana de Jesus, vale a pena reler um trecho do Concílio de Calcedônia, que deve ser sempre, como nós já dissemos tantas vezes, o farol para que nós conduzamos a nossa reflexão cristológica de um modo católico, ortodoxo. O Concílio de Calcedônia afirma que Jesus Cristo é perfeito na sua divindade e perfeito na sua humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, composto de alma racional e de corpo, ou seja, verdadeiro homem, corpo e uma alma racional, consubstancial ao Pai pela divindade, e consubstancial a nós pela humanidade, semelhante em tudo a nós, exceto no pecado, gerado pelo Pai antes dos séculos, segundo a divindade,
e nestes últimos tempos, na história, foi gerado para nós e para a nossa salvação, de Maria, Virgem e Mãe de Deus, segundo a humanidade. É um texto belíssimo, vejam que belo equilíbrio na apresentação da figura de nosso Senhor Jesus Cristo, sua natureza humana, natureza divina, perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Enquanto homem, formado por um corpo e tendo uma alma racional, consubstancial ao Pai, consubstancial a nós, ao Pai pela divindade, a nós pela humanidade, gerado eternamente pelo Pai na vida intratrinitária e por obra e graça do Espírito Santo, para realizar o projeto salvífico do Pai, foi gerado na sua humanidade no seio da Virgem Maria. Que maravilha! Grande mistério, o mistério da identidade do ser de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que se fez homem. Começamos tratando da realidade da natureza humana de Jesus. Nós vimos os fundamentos bíblicos e vimos também a história do dogma. Quantas vezes foi afirmada a realidade da divindade, da natureza humana de Jesus Cristo. Lembremos-nos que já nos textos bíblicos nós encontramos, especialmente na literatura joanina, frases fortes que combatem todo tipo de desconfiança relativa à veracidade da encarnação do Verbo. Vimos a importância na literatura joanina do versículo 14 do prólogo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Se fez carne. Nós vimos o que isso significa. Carne, na visão sarx, na visão bíblica, não significa apenas a corporeidade, mas significa, como bem vimos, a inteireza da natureza humana, pois a antropologia bíblica ela não é marcada por esse dualismo de corpo e alma próprio do mundo grego, da filosofia grega, mas ela tem uma tendência unitária. Por isso se pode usar tanto o termo espírito ou alma, como o termo carne e corpo, para designar a inteireza de uma pessoa sob aspectos diferentes. Bem, um outro versículo muito importante é logo o início também da primeira carta de São João, quando o apóstolo João afirma a veracidade da encarnação do Verbo, dizendo que os apóstolos puderam ver com seus próprios olhos, contemplar e apalpar com as suas mãos a palavra da vida. Ou seja, eles viram com os olhos da carne, eles contemplaram com a fé, e eles apalparam com as suas mãos a realidade da encarnação do Verbo. Não foi uma ilusão, não foi um fantasma, não foi apenas uma ideia espiritual, mas eles dão testemunho da humanidade verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo. A realidade corpórea permanece intacta, mesmo depois da ressurreição de Jesus. Jesus ressurrecto, ele não rompe com a sua corporeidade pré-pascal, mas o seu corpo, que ficou separado da alma durante o tempo da sua morte, ele foi ressuscitado. E ao ser ressuscitado, ele foi transfigurado ou glorificado, ou a teologia ainda usa a expressão
pneumatizado, para dizer que o seu corpo foi glorificado. É o mesmo corpo que ficou no sepulcro, mas esse corpo ele foi glorificado, ressuscitado, ou até, como alguns dizem, pneumatizado. É o mesmo corpo, mas esse corpo que agora manifesta de um modo claro a glória de Deus. E ele recebe propriedades novas. Por isso ele pode entrar num cenáculo fechado. O nosso corpo normal, o nosso corpo histórico, ele não é capaz de entrar num lugar que está todo fechado, porque a física não permite isso. Mas o corpo de Jesus, que já é glorificado, ele já não está escravo das leis espaço-temporais. Ele pode entrar num cenáculo fechado, ele pode adentrar num lugar fechado e manifestar a sua vitória aos seus apóstolos. Isso que acontece no Evangelho de São João, no capítulo 20, quando o ressuscitado entra no cenáculo e encontra os seus apóstolos que estavam trancados ali por medo dos judeus, e traz a sua paz, e traz a alegria, e traz o seu Espírito Santo, concede uma grande missão, a missão de ir a todos os homens levando a boa nova da salvação. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E Jesus lhes concede o poder do Espírito Santo para que vivam com fidelidade, de um modo fecundo, a sua missão, que é prolongar a presença e a própria missão salvífica de Jesus no mundo. Que maravilha! E é interessante porque nesse episódio, Jesus ressuscitado faz questão, diante do susto, diante daquela experiência inaudita que os apóstolos fazem, Jesus faz questão de mostrar a continuidade entre o seu corpo glorioso, ressuscitado, e o seu corpo pré-pascal, mostrando o quê? As marcas da cruz, mostrando as suas chagas abertas e agora glorificadas. Ele mostra as suas mãos, ele mostra o seu lado aberto, tanto nesse episódio quanto no episódio que é registrado no mesmo Evangelho de São João, no final do capítulo 20, a aparição de novo aos discípulos, mas agora com a presença de Tomé, né? E Jesus vai dizer para Tomé: põe o teu dedo aqui nas chagas da minha mão, põe a tua mão no meu lado aberto. E Tomé responde então: meu Senhor e meu Deus. Então Cristo é muito concreto, demonstra de um modo claro essa continuidade entre o seu corpo pré-pascal e o seu corpo glorioso, mostrando que depois da ressurreição ele não abdica da sua humanidade, não, mas ele glorifica a sua humanidade como primícia daquilo que ele fará também em nossas vidas, porque nós também esperamos um dia participarmos da glória de Deus, não só enquanto alma, mas corpo e alma, porque assim o Senhor nos quis e assim o Senhor deseja que nós vivamos para sempre com Ele. Na glória de Deus, Ele nos deseja lá de corpo e alma. Por isso, depois da parousia, este será o destino dos bons. Professor Hauck cita também a importância de Lucas 24:39, quando o ressuscitado aparece para os discípulos, já depois do episódio bonito, importante de Emaús. Ele aparece
e, mais uma vez, faz questão de dizer a continuidade entre o seu corpo glorioso e o seu corpo histórico, seu corpo pré-pascal. Olhai, diz ele, as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai-me e olhai. Um fantasma não tem carne e ossos, como vós vedes que eu tenho. E a continuação do texto mostra que Jesus vai se sentar com eles, vai comer com eles, para que eles vejam que a sua humanidade é real, glorificada, mas é humanidade como a nossa. Da mesma forma, em João, capítulo 21, nós temos aquele episódio da pesca milagrosa, segundo João, quando Pedro e os demais discípulos passam uma noite a pescar, nada encontram, o ressuscitado está na beira do lago e se comunica com eles, e o episódio vai caminhando para sua conclusão e conduz ao momento de refeição. O ressuscitado ali na beira da praia prepara uma refeição para os seus discípulos com peixe que já estava na brasa, como vocês podem ler o texto, mas ao qual se acrescentam outros peixes trazidos por eles a partir da pesca milagrosa. Partindo agora para os padres da igreja, podemos dizer que no segundo século nós encontramos diversos autores que defendem contra algumas heresias a verdadeira humanidade de Jesus. Quais seriam estas heresias que negam a verdadeira humanidade de Jesus? A primeira é o docetismo. O docetismo apresentava Jesus como Deus que, de certa forma, tomou a aparência da nossa humanidade. Ou seja, a nossa humanidade era uma espécie de fantasma através do qual Deus se comunicava conosco. Ou, se você quiser, usando uma expressão mais moderna, uma espécie de holograma 3D que Deus teria usado, que o Verbo teria usado para estar aqui conosco, para nos ensinar o que era preciso e etc. Mas isso significa, então, que ele não teria assumido a nossa natureza humana verdadeira, ele não teria nascido de verdade da Virgem Maria, ele não teria sofrido de verdade a paixão, ele não teria morrido de verdade na cruz, e ele não teria ressuscitado de verdade. Ou seja, o cristianismo seria fantasmagórico, seria uma grande ilusão. Outra heresia era o dualismo gnóstico. Ou seja, no gnosticismo, com as suas várias correntes, a matéria, a corporeidade, era vista como uma realidade intrinsecamente má. Ou seja, as coisas boas eram espirituais, quanto a corporeidade, o corpo, eram realidades vistas como negativas. Por isso, evidentemente, Deus não poderia ter assumido uma verdadeira humanidade com a sua corporeidade, com esse aspecto do corpo. Os valentinianos, por exemplo, afirmavam que Jesus Cristo, na verdade, tinha uma matéria associada à sua divindade, mas essa matéria não vinha da terra, não era uma matéria comum e ordinária, era uma matéria celeste, diferenciada, porque eles não aceitavam a possibilidade de Deus se unir, simples e negativa matéria humana. Contra essas heresias, nós temos uma lista de grandes nomes. Contra o docetismo, por exemplo, nós temos o grande Santo Inácio de Antioquia, que nas suas cartas defende o realismo da humanidade de Jesus. Contra o
gnosticismo, nós temos, por exemplo, Santo Irineu de Lyon. Contra o docetismo e o gnosticismo, temos o grande autor eclesiástico Tertuliano. Então são nomes importantes ali do segundo século, Inácio no início, Irineu e Tertuliano mais adiante, do segundo, século, já Irineu na virada para o terceiro século. Mas nós sabemos que o problema da humanidade de Jesus não diz somente respeito ao corpo, à corporeidade de Jesus. Heresias contra a verdadeira humanidade de Jesus, que negam a sua corporeidade humana, verdadeira, real, são docetismo e, vamos assim dizer, algumas linhas do gnosticismo. Mas nós vimos que vão surgir também heresias que negam a humanidade de Jesus, real, verdadeira, na medida que negam a existência da sua alma ou da sua alma racional. Nós vimos que já Ário vai nessa direção. Ário é mais conhecido pelo fato de negar a divindade de Jesus, mas quando ele explica a relação entre o Logos, o Verbo e a nossa humanidade, ele vai, no fundo, dizer que o Logos assume o lugar da nossa alma, na relação com o nosso corpo. Ou seja, segundo Ário, em Jesus Cristo havia o Logos unido ao nosso corpo, e o Logos fazia o papel da alma humana na ação por meio do corpo humano de Jesus. Mais tarde, Apolinário também vai negar, sempre com boas intenções, a humanidade de Jesus. Digo com boas intenções porque ele não queria, ao pensar na pessoa de Jesus Cristo, considerar a possibilidade de um conflito entre a vontade humana de Jesus e a vontade divina. Por isso ele prefere pensar em Jesus Cristo destituído de uma vontade humana. E aí ele apresenta, na verdade, um pouco na linha de Ário, na primeira versão do seu pensamento, o Logos unido diretamente ao corpo, sem que haja necessidade da alma, questionado, atacado pelos defensores da fé. Ele evolui no seu pensamento e acaba reconhecendo que em Jesus Cristo, sim, pode-se falar de uma alma, mas não de uma alma racional, como a nossa, com inteligência e vontade, para que não haja a possibilidade de conflito entre a inteligência e a vontade humanas de Jesus e a inteligência e a vontade divinas do Verbo. Mas ao negar a alma racional de Jesus, acaba negando a verdadeira humanidade de Jesus. Como nós sabemos, o Concílio de Constantinopla, no ano de 381, vai condenar o apolinarismo. Muito importante é o pensamento presente em Gregório de Nazianzo, de certa forma preparado por Atanásio. Gregório de Nazianzo vai dizer que aquilo que não foi assumido não pode ser redimido. Aquilo que não é assumido não é redimido. Isso é muito importante, ou seja, para redimir a humanidade na sua inteireza, o Verbo precisou assumir a inteireza da natureza humana. Como nós sabemos, experiência própria, boa parte das nossas dificuldades na vida espiritual estão ligadas à nossa vontade, que é muito viciada e se entrega facilmente a tentações do diabo, do mundo e da nossa própria carne, ou seja, das nossas três concupiscências. O Senhor quis
redimir a nossa consciência, a nossa inteligência, purificá-la, a nossa vontade, libertá-la. Por isso ele assume a inteireza da nossa humanidade, que inclui essas faculdades que são próprias da alma racional. Nós também vimos ali em torno do século VII as querelas que giraram em torno do tema do monotelismo e do monoenergismo, ou seja, da heresia que defende que em Jesus Cristo existe apenas uma vontade ou uma energia, desconsiderando a existência real de uma vontade humana e de uma energia humana em nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos toda a problemática dessa questão envolvendo o patriarca Sérgio, o então Papa Honório I, e o que disse o terceiro concílio de Constantinopla, no ano 680-681. Também a importância nesse contexto do grande Máximo, o Confessor, que esclarece usando a passagem de Jesus que reza no Getsêmani, como em Jesus Cristo havia verdadeiramente uma vontade humana, o quanto isso seja importante para a obra redentora, ou seja, o sim da humanidade de Jesus ao projeto divino salvífico. Vimos ainda também a importância do tema da verdadeira humanidade de Jesus para a questão das imagens. Vimos que no século VIII, no segundo concílio de Nicéia, a igreja tentou colocar um ponto final na questão da iconoclastia, que tendia a negar à igreja a possibilidade de usar imagens de nosso Senhor Jesus Cristo ou da sua Santíssima Mãe no culto cristão. Vimos o quanto é importante o tema da humanidade para essa questão, pois na medida em que eu reconheço que Deus tomou a nossa natureza humana com a sua corporeidade, então Deus se fez em Jesus Cristo representável. A humanidade de Jesus traduz humanamente a imagem humana. Deus que até então era invisível e que por isso proibia o uso de imagens que muitas vezes levavam o coração dos membros do seu povo à idolatria. A encarnação do Verbo inaugura um tempo novo, concerne o uso de imagens no culto, e aqui falamos do culto cristão. Concluindo esse ponto, a encarnação do Verbo é, na verdade, o fundamento dogmático do uso das imagens no culto cristão. Bem, no século XII e XIII vão surgir alguns movimentos na Europa, movimentos, vamos dizer, de reforma, que pregam uma austeridade maior para a igreja, que estão preocupados com o grande poder temporal da igreja neste tempo. Muitos desses movimentos, na verdade, vão se configurar em verdadeiras heresias. Dentre elas podemos citar os albigenses, os cátaros. A crise do movimento albigense, do movimento cátaro, vai sacudir a França e vai acabar se propagando por outras partes da Europa também. Esses movimentos tendiam a recuperar certas ideias gnósticas e maniqueístas, ver como negativas as realidades materiais, que inclusive os sacramentos eram contrários ao sacramento da ordem, à própria Eucaristia,
toda essa parte material, visível, a igreja. Então, meus queridos irmãos e irmãs, é realmente um tempo muito difícil este, e vem em socorro dessa situação no século XII, São Bernardo, os cistercienses, e na virada do século XII para o XIII vai nascer também a Ordem dos Dominicanos. São Domingos de Gusmão vai justamente fundar os dominicanos no contexto do combate à heresia dos albigenses, né? Até hoje, no sudoeste da França, existe uma cidade chamada Albi, e o próprio nome Albi já recorda albigenses, e aquela região é chamada de Pays Catar, ou seja, é o país dos cátaros, né? Até hoje se guarda a memória dessa heresia que verdadeiramente consumiu a vida de tantas pessoas, né? Existiam os pregadores cátaros que andavam de cidade em cidade pregando as suas ideias para o povo e levando o povo a destruir a igreja, a matar o padre e etc, né? A viver um cristianismo herético. E isso provocou uma grande crise na igreja. Inclusive os tribunais da Inquisição nasceram nesse contexto para frear os nobres católicos que reuniram exércitos e que queriam simplesmente fazer uma verdadeira guerra e matar todos os heréticos. Então vão surgir os tribunais de Inquisição nesse contexto, que se assegurasse a justiça àqueles que estavam sendo acusados de heresia. O segundo concílio de Leão, em 1274, para o qual se dirigia Santo Tomás de Aquino quando adoeceu e infelizmente faleceu, não tendo ele participado desse concílio, ele trata dessa questão reafirmando a natureza humana de Jesus. Mais tarde, no Concílio de Florença, que tenta a unificação com a ortodoxia cristã, mais uma vez se afirma a veracidade da natureza humana de Jesus contra toda tendência teológica que possa enfraquecer ou até mesmo negar esta natureza humana de Jesus. Biblicamente falando, mais uma vez, nós sabemos que Jesus ele assume a nossa natureza humana da descendência da Virgem Maria. Ele é gerado por obra e graça do Espírito Santo, enquanto homem, no seio da Virgem Maria, sem a intervenção biológica de um pai humano. O seu ser humano depende da origem de Maria como mãe. Por isso, São Paulo diz na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, nascido de mulher, o que era uma expressão atípica para um judeu, valorizava muito mais a paternidade do que a maternidade, apresentar a identidade, a dignidade de um filho. Se a realidade humana de Jesus como tal é formada com a intervenção divina em Maria, é preciso lembrar também a importância do papel de José. Enquanto pai adotivo, José vai dar a Jesus a linhagem que ele precisava ter para ser filho de Davi. No judaísmo, a adoção era vista como equiparada à filiação natural. Ou seja, um homem que adotasse um filho, dava a esse filho a mesma parte dos seus outros filhos. Os filhos aos olhos de Israel eram iguais, não havia diferença em Israel entre filho natural e filho adotivo. A única diferença que havia quanto à herança era entre o primogênito e os demais filhos, porque o primogênito recebia 2 vezes mais do que os outros filhos.
No caso de Jesus, Jesus era o primogênito e o unigênito, o único filho. A questão da herança não era tão importante. Na genealogia do Evangelho de São Mateus, Mateus capítulo 1, do versículo 1 ao 17, nós vemos justamente a relação entre Abraão, Davi e José e o menino Jesus. Ou seja, se mostra como Jesus ele seja da linhagem de Davi e de Abraão a partir dessa filiação adotiva que o liga a São José. O Papa São João Paulo II recorda na sua encíclica Redemptoris Custos, que é sobre a figura de São José como patrono da igreja, que essa paternidade de José, apesar de ser adotiva, e esse adjetivo adotiva pode nos levar, de certa forma, a desvalorizar um pouco a paternidade de José, mas ele diz, é uma verdadeira paternidade. Eu acho que quem conhece famílias onde existem filhos adotivos e onde a adoção foi vivida com muito amor, sabe disso. Que o amor é tão grande, que é tão forte quanto o amor que um pai e uma mãe tenha pelos seus filhos biológicos. No Evangelho de Lucas nós vimos a genealogia e alguns aspectos diferenciados, ou seja, em Lucas, Jesus Cristo é apresentado na sua relação com Adão, ou seja, para abraçar a redenção universal, para dizer a universalidade da salvação, Lucas faz com que a genealogia conduza de Jesus até Adão, passando, como é claro, por Abraão e Davi. Santo Tomás de Aquino, ao comentar especialmente a genealogia de Lucas, dá 3 razões de conveniência para que Jesus descenda de Adão. Primeira, a justiça. Deus recebe a satisfação pelos pecados de um membro da humanidade que pecou. Ou seja, foi um homem que pecou, a humanidade ao longo da história pecou, e para que a justiça fosse feita, era preciso que fosse um homem, inteiramente homem, aquele que oferecesse a Deus a reparação, a satisfação necessária pelo mal cometido pela humanidade. Então, a primeira razão de conveniência é a justiça. A segunda razão é a honra do homem. O homem é mais honrado na medida em que, tendo sido ele, o homem, vencido pelo diabo, ele, o homem, vence o seu inimigo. Ou seja, Deus faz com que o seu filho, enquanto homem, vença o diabo que havia vencido Adão. Ou seja, a própria natureza humana, ela é dignificada pelo fato de que aquele que venceu o demônio é homem como nós, reparando assim aquela derrota do nosso primeiro pai, Adão, diante do diabo. A terceira razão de conveniência seria a potência divina, que se mostra mais claramente se Deus assume de uma estirpe fraca e corrompida aquilo que terá a força divina. Ou seja, na medida em que Jesus Cristo é homem e a nossa humanidade é débil, é fraca, se manifesta mais claramente no operar salvífico o poder de Deus. Nos últimos anos, evidentemente aqui, esses últimos anos é um período um pouco largo, de quase um século, né? Mas quando a gente fala de uma história que tem quase 2000 anos, o último século são também os últimos anos. Então, no século XX,
nós temos dois autores muito interessantes. As obras estão traduzidas em língua portuguesa, que são Karl Adam e Romano Guardini. Os dois escreveram em alemão. Romano Guardini, apesar do nome italiano, ele era, sim, de origem italiana, mas jesuíta alemão. Então os dois escreveram obras cristológicas. Romano Guardini escreveu uma obra muito bonita chamada Der Herr, ou seja, o Senhor, na qual ele se aproxima de Jesus Cristo, primeiramente através de São Paulo. E depois de São Paulo ele entra nos evangelhos e ele vai buscar a identidade fundamental de Jesus, que para ele é muito clara. Jesus é o Filho de Deus. E esse pensamento vai influenciar um jovem que vai ler as suas obras, né, no início da sua vida teológica, que é Joseph Ratzinger. Mas esta identidade fundamental de Jesus, o Filho de Deus, ela não apaga a realidade humana de Jesus. Cada traço da humanidade de Cristo é transparente à realidade divina. Ou seja, segundo Romano Guardini, em cada gesto, em cada palavra do homem Jesus, revela-se o jeito de ser de Deus, revela-se o olhar de Deus, o modo de agir de Deus, a sabedoria de Deus e assim por diante. A humanidade de Jesus seria como um cristal que deixa ver o mistério da divindade. Outro ponto interessante nas duas obras, tanto naquela de Karl Adam como na de Romano Guardini, que a humanidade de Jesus, ela de certa forma nos oferece de um modo muito claro um caminho concreto para que nós imitemos o Senhor, para que nós o sigamos concretamente em nossa vida. Ou seja, meditar sobre a humanidade de Jesus nos faz percorrer um caminho de imitação, de seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É claro também que se Jesus não fosse verdadeiramente o homem, como ele teria nascido, como ele teria sofrido, como ele teria morrido pelos nossos pecados, como ele seria o nosso Salvador e Redentor, e o que seria a sua ressurreição, caso ele não fosse verdadeiramente homem. Guardini, ele é muito desconfiado com relação a uma nova ciência que estava dando os seus primeiros passos na sua época, ali por volta dos anos 30, no século passado. Trata-se da psicologia. Guardini, ele recusa a possibilidade de se fazer uma psicologia de Jesus Cristo. Ele reconhece que se possa fazer uma psicologia, uma reflexão psicológica sobre outros santos. Por exemplo, Santa Teresinha ou Santa Teresa d'Ávila. Existem vários textos interessantes sobre, digamos, a psicologia dessas duas grandes santas. Mas para ele, aquilo que brilha na humanidade de Jesus, aquilo que os evangelhos nos mostram, na verdade, é manifestação do Logos divino. Então ele não aceita que se possa fazer uma reflexão psicológica ordinária sobre Jesus Cristo. Jean Galot, ao ler Romano Guardini, outro jesuíta, seu, vamos dizer, co-irmão na companhia de Jesus, vai criticar Romano Guardini sobre este ponto, dizendo que sim, se Jesus é verdadeiramente homem, ele tem uma estrutura psíquica humana, e se pode sim, ao ler o Evangelho, se pode fazer uma reflexão, é possível fazer uma reflexão psicológica sobre Jesus Cristo, analisar um pouco a psicologia do homem Jesus. Escreve Jean Galot
A atividade psicológica se desenvolve em Jesus Cristo segundo as leis próprias de toda a psicologia humana. Ele pensa e age humanamente, mas como filho. A sua psicologia aparece inteiramente dirigida e dominada por um eu filial. Ou seja, no centro da psicologia de Jesus está o eu filial, o eu do Verbo encarnado que assumiu a nossa natureza humana. Ou seja, para Jean Galot, a humanidade de Jesus nos permite um duplo conhecimento. Nos permite conhecer a psicologia do homem Jesus, meditar sobre os evangelhos, ler os evangelhos, as palavras de Jesus, os atos de Jesus, os gestos de Jesus, né, os silêncios de Jesus, mas também, como dizia Romano Guardini, a humanidade de Jesus é como um cristal que faz brilhar o mistério de Deus, do Deus invisível, do Deus misterioso para todos nós. Nós sabemos que a humanidade de Jesus, por estar unida à pessoa do Verbo que se encarna, isso tem um efeito sobre ela e nós vamos falar disso mais tarde. Ela é cheia de graça e de verdade, como diz o próprio prólogo do Evangelho de São João, no seu versículo 14. Mas é uma humanidade perfeita, inseparável do Verbo divino. 5.2 A verdadeira divindade. A divindade de Jesus é um elemento essencial da nossa fé cristã e da redenção cristã. Jesus Cristo pode ser o nosso Salvador, o nosso Redentor, pode nos abrir o caminho de santificação, de divinização. Ele nos abre para o céu, para uma vida intratrinitária, para a eternidade, porque Ele é Deus, certo? Então isso é essencial. Se Jesus Cristo não for Deus, o cristianismo seria uma espécie apenas de filosofia, uma espécie de ética, mas não teria o poder redentor. O cristianismo não seria um caminho de salvação. Pois nós podemos participar da vida de Deus uno e trino, graças ao fato que o nosso Salvador é o Verbo encarnado. Esse tema, a divindade de Jesus, foi muito abordado ao longo do caminho histórico que fizemos. Por isso nós não vamos ter como tocar em todos os pontos agora, mas queremos tocar em alguns pontos que são muito importantes. Nós vimos no Antigo Testamento que a vinda de Jesus como mediador foi preparada por uma série de ideias, de visões que foram pouco a pouco sendo semeadas e cultivadas na história de Israel. Falamos das mediações do alto ou mediações descendentes. Falamos das mediações do baixo ou mediações ascendentes. Dentre as mediações descendentes, nós falamos da figura do anjo de Deus, do filho do homem, da sabedoria, da palavra de Deus. Mas queremos fazer algumas observações sobre a categoria, sobre essa imagem da sabedoria. A sabedoria tem um valor preparatório especial para a divindade de Jesus, porque se trata de um atributo importante de Deus que vai ser personificado nos últimos anos da história de Israel, naqueles anos mais próximos da encarnação do Verbo de Deus. Então, é uma temática muito importante na exegese atual. O substrato sapiencial dos evangelhos. E também, claro, da própria literatura paulina. O fato é que
parece claro que os evangelistas e o próprio Paulo, eles concebem Jesus como a sabedoria encarnada. Eles fazem uma série de relações entre a figura sapiencial da sabedoria e as palavras, o agir, a missão de Jesus Cristo. Falemos um pouquinho agora das mediações do baixo, né? Ou das mediações ascendentes, que são as três famosas mediações: real, profética e sacerdotal. Encontramos uma indicação para a divindade do Messias no profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Trata-se de um trecho daquele ciclo do Emanuel, do Deus conosco. O Messias é apresentado como sendo o conselheiro admirável, e aqui a gente vê a importância da sabedoria. Esse Messias, ele é aquele que pode dar os bons conselhos, porque ele é cheio de sabedoria, mas ele é também Deus potente, Pai para sempre, príncipe da paz. Esse príncipe da paz, Shalom, que é na verdade um bem messiânico, é a perfeita reconciliação entre Deus e os homens. Vejam esta expressão: ele é Deus potente. Claro que os judeus não leem este texto como indicativo da divindade do Messias. Nós, cristãos, que lemos a Sagrada Escritura à luz da ressurreição de Cristo, que buscamos o sensus plenior, ou seja, o sentido máximo da Escritura, é que vemos aí uma indicação clara de que o profeta Isaías fala de um Messias que é Deus potente. Da mesma forma, o Salmo 2, versículo 7, que os judeus veem como um salmo ligado à entronização do futuro rei, que é chamado apenas com o título honorífico de Filho de Deus, é lido por nós cristãos como uma referência direta a Jesus Cristo, porque ele fala não apenas de um rei histórico, mas ele fala do verdadeiro rei, o rei dos reis, do verdadeiro filho de Davi, daquele que é o nosso Salvador. Ele sim é filho de Deus, não apenas no sentido honorífico, um título entre tantos outros, mas essa é a sua identidade mais profunda. Vimos também na parte bíblica a importância do termo amém. No Evangelho de São João, amém, amém. Ou seja, essa pretensão que Jesus Cristo tem de ser maior do que Moisés, de ter uma autoridade maior do que aquela do legislador Moisés, do profeta Moisés. Jesus Cristo sabe que ele vem levar a lei à sua perfeição, à sua plenitude. Por isso, ele não vê problemas em corrigir certas perspectivas religiosas veterotestamentárias e conduzi-las à sua perfeição, ao seu mais alto nível, já como preceitos do Novo Testamento. Por isso, não raramente Jesus diz no Evangelho de São Mateus: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Outros textos falam de Jesus como aquele que é capaz de perdoar. Para um judeu, só Deus pode perdoar os pecados. E Jesus Cristo se apresenta como aquele que pode perdoar os pecados. Marcos 2, versículo 7. Outros textos falam dessa relação que Jesus tem com o Pai, uma relação muito íntima, superior àquela que qualquer outro israelita poderia ter com Deus. O uso do termo Abá indica justamente isso. Então, esses elementos todos vão nos mostrando essas ipsissima vox Iesu, como chama
Joaquim e Jeremias, vão nos mostrando que em Jesus existe a consciência divina. Ele sabe quem ele é, ele sabe o que ele veio fazer, ele sabe que ele é o Filho de Deus e que ele veio nos salvar. Outro texto interessante é Mateus 11, 27, e o seu paralelo em Lucas 10, 22, trata-se do hino de júbilo. Ler a partir do versículo 25. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, assim foi do teu agrado. E agora a parte mais importante para nós nesse nosso estudo. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Esse texto, segundo o professor Manfred Hauck, coloca o conhecimento do Pai e do Filho sobre o mesmo plano divino. O interessante é que a continuidade do texto, lá em Mateus, diz: Vinde a mim todos que estáis cansados e carregados de fardos, eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus se apresenta o seu coração como modelo, como escola para os seus discípulos. Então este que é todo-poderoso, este que é o Filho, capaz de revelar o Pai aos homens. Pois bem, na sua humanidade, ele é mestre. O seu coração divino humano é um lugar para que os homens aprendam a ser verdadeiros filhos de Deus, a viverem uma vida santa. O coração de Jesus se apresenta como uma escola para todos os homens. Os milagres e a ressurreição também testemunham a identidade divina de Jesus Cristo e a sua missão redentora. Então os milagres, eles antecipam a glória que se manifesta na ressurreição de Cristo. Os milagres dizem que aquele homem não é um simples homem, ele é um homem de Deus. E eles vão ajudando os seus ouvintes, os seus interlocutores, os seus discípulos reconhecerem a identidade mais profunda de Jesus. Ele é o Filho de Deus. Lembramos que em São Paulo e em São João, também o tema da pré-existência de Jesus é bem presente. No prólogo de São João, esse tema está presente logo nos primeiros versículos. Ou seja, que antes da encarnação, o Verbo é Deus. Mas também em São Paulo vimos a sua cristologia em 2 estados, em 3 estados. Vimos as fórmulas de missão. Vimos que em São Paulo, na cristologia em 3 estados, também aparece, digamos, o primeiro estado, ou seja, da pré-existência. E a pré-existência fala da divindade, evidentemente. Os títulos paulinos de Filho de Deus, de Kyrios, que às vezes também aparecem nos evangelhos, são títulos que indicam a condição divina de Jesus também. Lá em 1 João 5,20, por exemplo, se diz verdadeiro Deus. Lembremos-nos também da fórmula ego eimi do Evangelho de São João, tanto quando usada de um modo absoluto, quanto quando associada a outras expressões, caminho, verdade, vida, bom pastor, que vão revelar também atributos da identidade e da missão de Jesus Cristo. Deus, ego eimi, ani hu, para referência ao livro do Êxodo, a revelação do nome de Deus feita no Sinai a Moisés.
Sabemos que no Novo Testamento, normalmente, o título Deus, céus, é usado para falar do Pai, em parte eternamente toda a vida trinitária e para quem tudo é orientado. Vejamos um exemplo, João 20:17. Jesus diz, ressuscitado: eu subo ao meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. O título inteiro, Hot Cells, com o artigo, o Deus, é reservado ao Pai também no prólogo de João, mesmo se o verbo eterno também é chamado Céus, lá em João 1:1. Todavia, para João, é claro que o Filho é verdadeiro Deus. De João 1:1, nós podemos ver também Tito 2:13, a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Vejam São Paulo dizendo que Jesus Cristo é o nosso grande Deus e Salvador. Outros exegetas também falam de Romanos 9:5. Cristo, ele que está acima de todas as coisas. Deus bendito nos séculos. Tanto devemos recordar por honestidade que esse texto pode ser lido também de outra forma. Cristo, ele que está acima de todas as coisas. Deus seja bendito nos séculos, seria um louvor. A Bíblia de Jerusalém, na sua edição original francesa, ela aponta para a primeira possibilidade de tradução, ou seja, realmente o texto de Romanos 9:5 indicaria o próprio Cristo. Cristo é o Deus bendito nos séculos. Saindo da Bíblia e entrando na história da teologia, recordamos que a primeira heresia que nega a divindade de Jesus é bionismo. Depois a igreja precisou enfrentar também outra heresia, o adocionismo, e a condenação de Paulo de Samosata no Sínodo de Antioquia em 268 é muito importante. E, sem dúvidas, o momento mais delicado da história da cristologia, no que concerne à divindade de Jesus, foi o arianismo. A figura de Ario, esse presbítero de Alexandria, segundo ele, como nós vimos, o Verbo teria sido criado antes de todas as coisas, não seria Deus consubstancial ao Pai, mas seria Deus em relação a nós, já que ele participou como a sabedoria, literatura sapiencial da obra da criação. Um conceito importante no Concílio de Nicéia foi justamente aquele de geração eterna, que vem da ideia de filho. O filho é gerado pelo Pai, e é justamente a partir da identidade filial de Jesus que a teologia pensou na formulação deste termo, geração eterna. No século XVI aparecem os primeiros traços do racionalismo moderno na doutrina dos socinianos. Essa doutrina está associada à figura de Fausto Socino, ou em italiano, Cini. Ele morreu em 1604, mas vale a pena lembrar que nasceu em Siena e que já um seu tio, chamado Lélio Socino, tinha formulado teologia racionalista contra o dogma da Trindade. Bom, o seu sobrinho, agora sim Fausto Socino, vai se enquadrar naquele campo de pensamento que nós podemos chamar antitrinitário. Em outras palavras, ele não aceitava a Trindade, o dogma da Trindade, a teologia trinitária. Não aceitando a teologia trinitária, é óbvio que ele não pode aceitar o quê? A divindade de Jesus Cristo.
Por isso, para ele, Jesus Cristo era um homem cheio da graça de Deus. Foi, inclusive, concebido virginalmente, mas não era Deus. Esse autor, Fausto, depois deixou a Itália e se dirigiu à Polônia e foi o pensador mais influente da igreja, vejam só, igreja antitrinitária dos irmãos polacos, dos irmãos poloneses. Passando agora para o século XVIII, nós vimos a figura de Reimarus e mais tarde, no século XIX, a figura de Strauss. Vão, fundamentalmente, ler o Novo Testamento e os Evangelhos como uma espécie de invenção da igreja primitiva. Ou seja, o Jesus histórico não seria o Cristo da fé. São muito marcados pelo iluminismo, como vimos. Sabemos que a própria figura de Voltaire também se enquadra nesse contexto de negação da divindade de Jesus. Infelizmente, temos que recordar que Lutero e Melanchthon, apesar de não terem negado a divindade de Jesus, de certa forma prepararam o caminho. A teologia protestante, mais tarde, acolhesse o iluminismo e se deixasse influenciar por ele até o ponto de negar a divindade de Jesus, como acontece com autores como Reimarus e Strauss. Lembremos que Lutero e Melanchthon, eles enfatizam a importância do Jesus para mim, para nós. Ou seja, uma cristologia onde a ontologia de Jesus não é muito importante. Ou seja, o fato de que Jesus seja perfeitamente Deus, perfeitamente humano, e que as duas naturezas estejam unidas na pessoa do Verbo, nada disso é muito importante. O importante é que ele tem para nós um grande valor, que ele é o nosso Salvador. É uma teologia para mim, para nós. A ontologia de Jesus fica então na penumbra. Bultmann, teólogo existencialista, como vimos, levou ao extremo este funcionalismo da Reforma. O funcionalismo no âmbito da Reforma foi favorecido pelo acolhimento do pensamento de Immanuel Kant, segundo o qual o intelecto humano não alcança as realidades divinas. O clima intelectual hostil à ontologia e à metafísica também contém críticas que concernem uma certa helenização do cristianismo. O protestantismo acabou acusando o catolicismo, os padres da igreja, os concílios, os primeiros concílios da igreja, terem se afastado do pensamento e da linguagem bíblicos. Um autor muito importante, nos primeiros anos do século XX, foi Adolf von Harnack, que encarnou justamente na sua famosa História do Dogma esse pensamento, ou seja, uma atitude anti-helênica ou anti-helenizante, contrária aos padres, contrária aos concílios, que teriam se afastado da mensagem bíblica. Ele foi professor de Rudolf Bultmann. Vimos também que na virada do século XIX para o XX, na Igreja Católica, houve um movimento conhecido como modernismo, aonde certos teólogos se deixaram também influenciar pelo racionalismo e pela teologia protestante de matriz liberal. O magistério agiu com firmeza, o Santo Ofício e depois o próprio Papa Pio X, em 1907, condenaram o modernismo. Em 1972,
nós temos também um importante documento da Congregação para a Doutrina da Fé, Mysterium Filii Dei, que fala tendências presentes na cristologia de então, em torno do ano 1972, e ali, de novo, se notam alguns autores que tendem a negar a divindade de Jesus para apresentá-lo de um modo bem simpático à humanidade de hoje, aos homens do seu tempo. Querem supervalorizar a humanidade de Jesus em detrimento da divindade, constrói uma cristologia do baixo e nem sempre chegam à identidade divino-humana de Jesus. É importantíssima a divindade de Jesus para o cristianismo. É um elemento essencial da nossa fé. Se Jesus Cristo não é Deus, então o que é ser cristão na verdade? A defesa da divindade do Senhor é uma tarefa importantíssima da apologética. Mostra a credibilidade da nossa fé. É um elemento, a divindade do Senhor, essencial, central da estrutura da nossa fé. A nossa fé vive do Filho Divino, que se fez homem para a nossa salvação. 5.3 A união hipostática é a pessoa de Jesus Cristo. Vamos começar pelo significado geral da união hipostática. Nós sabemos que dogmaticamente podemos afirmar que a natureza humana e a natureza divina em Jesus Cristo não são separadas e nem separáveis. Elas estão unidas na pessoa do Verbo. O Concílio de Calcedônia recorda que as duas naturezas não estão misturadas, mas permanecem nas suas propriedades essenciais. Ou seja, a humanidade é 100% humana, a divindade é 100% divina. As duas naturezas estão unidas, sem mistura, como dissemos, e sem separação. Anteriormente, o Concílio de Éfeso tinha defendido a unidade pessoal de Jesus contra o nestorianismo, falando de Maria como Theotokos. Calcedônia acrescenta a condenação ao monofisismo, defendendo assim a realidade permanente das duas naturezas. Em Calcedônia encontramos a síntese decisiva da fé cristológica, caracteriza a Igreja Católica. Em Jesus Cristo encontramos duas naturezas, a divina e a humana, na unidade da pessoa, que é o núcleo da expressão união hipostática. Vimos que o conceito de pessoa corresponde à pergunta latina quis, ou seja, quem é Jesus? Enquanto o conceito de natureza corresponde à pergunta latina quid, que coisa é Jesus? A pessoa indica o sujeito individual que age através da natureza divina e da natureza humana, ou seja, em Jesus, por meio das duas naturezas. Um sinônimo para pessoa é, como foi mostrado, o conceito de hipóstase. Nós vimos a história desse termo pessoa, Tertuliano, o teatro greco-romano, Prosopon, até cunhar o termo persona. E no mundo grego, a importância dos padres capadócios para que o termo hipóstase fosse fixado como sinônimo de pessoa. O conceito de hipóstase indica aquilo que está embaixo, quer dizer, aquilo que fundamenta o ser de uma natureza,
Ou seja, o que fundamenta o ser da natureza humana? É a hipóstase do verbo, a pessoa do verbo. Pessoa seria essa hipóstase racional. O Concílio de Calcedônia, ele não usa a expressão união hipostática tal qual, mas o conteúdo dela está bem presente no ditado dogmático do Concílio de Calcedônia. Essa expressão união hipostática, que já tinha sido usada por Cirilo de Alexandria, ela vai se tornar autorizada pelo magistério no Concílio de Constantinopla, ano 553. Repetindo, para que fique bem claro, o termo união hipostática é autorizado pelo magistério no Concílio de Constantinopla de 553, mas o conteúdo dele é calcedoniano. Da união hipostática, como constata o professor Manfred Hauck, consiste no fato que os atributos divinos e humanos são usados em relação ao mesmo sujeito, o Filho de Deus. Ou seja, na Sagrada Escritura nós vemos que atributos humanos e divinos são usados pelo mesmo Filho de Deus. Vamos indicar alguns exemplos. Gálatas 4:4. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus mandou seu Filho, nascido de mulher. Deus mandou seu Filho, pré-existência, nascido de mulher. Quem nasce de uma mulher é um homem. Então aqui vocês veem, nós temos a ideia da divindade e da humanidade unidas na pessoa do Filho de Deus. O Filho Divino, mandado da pré-existência, nasceu enquanto homem. A existência antes da encarnação e o nascimento próprio da humanidade são atribuídos não a dois sujeitos, a dois personagens, mas ao único Filho de Deus. Outro exemplo, no Evangelho segundo João, Jesus diz aos judeus: antes que Abraão fosse, eu sou. O mesmo eu, a mesma pessoa que existe antes de Abraão e que se apresenta como o ego eimi, fala de modo humano. Ou seja, Jesus, homem, ali diante dos seus interlocutores, se apresenta como eu sou. Esse mesmo pano de fundo da Escritura vai influenciar diretamente os símbolos da fé, ou seja, os credos, que atribuem o nascimento, a sepultura, a ressurreição ao mesmo sujeito Jesus Cristo. Tomemos como exemplo o símbolo apostólico. Fala de Jesus Cristo, único Filho de Deus, nosso Senhor. Ou seja, apresenta a divindade de Jesus. E logo depois diz: concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morreu e foi sepultado. Ou seja, num primeiro momento, o credo fala da natureza divina de Jesus e logo depois fala daquilo que é próprio da sua natureza humana. Todas essas realidades estão associadas à mesma pessoa, a pessoa do Filho de Deus. A união entre as duas naturezas na pessoa divina de Jesus é um dado central da nossa fé. Mas o magistério nos apresenta apenas este núcleo, acrescentando ao longo dos anos a condenação a diversos erros relativos a esta verdade. Mas o magistério deixa aos teólogos a missão
de aprofundar esta questão. Quanto ao caminho que o teólogo deve tomar para aprofundar esta questão, vale a pena recordar o ensinamento de Optatum Totius, que diz claramente que nas questões especulativas, e aqui se trata exatamente disso, o teólogo deve ter por guia Santo Tomás de Aquino. Não sou eu que estou dizendo isso, não é o professor Manfred Hauck, é o Concílio Vaticano II, que no número 16 do documento Optatum Totius está falando como deve ser ensinada a teologia dogmática, ou seja, para que os teólogos possam aclarar, quanto for possível, os mistérios da salvação de forma perfeita, devem aprender a penetrá-los mais profundamente pela especulação, tendo por guia Santo Tomás de Aquino. O próprio Papa João Paulo II, num discurso realizado no dia 10 de dezembro de 1982, ensina que a reflexão metafísica concentrada sobre a intuição do ser em uma perspectiva tomista é hoje insubstituível. Então, se nós quisermos aprofundar este tema da ontologia do Cristo, da união hipostática de Cristo, devemos conhecer bem, devemos aprender com Santo Tomás de Aquino, para que possamos mergulhar de um modo conveniente e frutuoso neste grande mistério central da nossa fé. Concluo, vale a pena deixar clara esta ideia. Para aprofundarmos este tema da união hipostática de Jesus, não precisamos nos limitar ao que disse ou apenas repetir o ensinamento de Santo Tomás de Aquino, mas precisamos sim fazer uma reflexão de tipo metafísica, ontológica, estilo de Santo Tomás de Aquino. Nos ajude a percorrer este caminho e a cumprir a nossa missão teológica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós.